Bora falar de esporte no Tá No Ar Campinas. Bora pra nossa redação falar com ele. Wendel Coral, tudo bem com você, Coral? Tudo bem, Júlio? Ótima tarde para você. Um abraço para quem nos acompanha aqui no Tá No Ar Campinas. Hoje sem caminhão, sem poste caído, você traz a informação do esporte pra gente com toda a energia possível, porque teve Tricolor, Paulista e Inter de Limeira na noite de ontem, sem nenhuma energia. É isso, Júlio. Diferentemente do que foi essa partida de ontem no Mané Garrincha entre São Paulo e Inter de Limeira, a gente, claro, com muita energia para começar a semana já daquele jeito, né? Ainda terça-feira, a semana tá um pouco devagar, mas a partir de amanhã o ritmo fica mais frenético, as coisas começam a passar ainda mais rápido. O jogo de ontem, viu, Júlio, entre São Paulo e Inter de Limeira em Brasília foi válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A gente lembra aqui, para quem nos acompanha, que na primeira rodada, no início do Campeonato Estadual, São Paulo estava fazendo a sua pré-temporada nos Estados Unidos, voltou só depois. Enfim, ontem teve esse primeiro jogo, né, válido aí pela primeira rodada entre São Paulo e Inter, um jogo muito feio, tecnicamente falando, bem abaixo do esperado. O tricolor paulista no segundo tempo até teve um jogador a mais em campo, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Os melhores momentos, foi difícil tirar melhores momentos desse jogo, mas a gente confere a partir de agora. O estádio Mané Garrincha, em Brasília, abriu as portas para receber São Paulo e Inter de Limeira. Jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo entrou em campo com jogadores titulares depois de perder no final de semana com os reservas. Aos 10 minutos de jogo, Oscar caiu na área e pediu pênalti. Olha de novo o lance por outro ângulo, mas o juiz mandou seguir o jogo. Lucas bateu falta e quase abriu o placar para o tricolor. Aos 20 foi a vez do zagueiro do Inter de Limeira, Eduardo Porto. O jogador avançou para o ataque e na pequena área finalizou cruzado, mas o goleiro Rafael fez essa bela defesa para o São Paulo. São Paulo que chegou perigoso aos 37 minutos. Igor Vinícius levantou na cabeça de Caleri, que mandou por cima do gol. Nos acréscimos do primeiro tempo, Juan Tavares deu esse carrinho por trás em Igor Vinícius. O juiz pediu a ajuda do VAR e mandou cartão vermelho para o meia, que acabou expulso. Durante todo o segundo tempo, o São Paulo teve um jogador a mais. Mesmo assim, o tricolor não conseguiu abrir o placar. O time ficou ali, tentando, criando chances, mas a rede não balançou. Com o empate, o São Paulo foi a 14 pontos e está na liderança do grupo C. Já o Inter de Limeira chegou a 6 pontos, saiu da lanterna e respira fora da zona de rebaixamento do Paulistão. Nós sofremos, mas sofremos acho que pouco pelo tempo que ficamos com um a menos. A equipe ficou organizada o tempo todo e isso é fruto do trabalho dos atletas. Lamentablemente, por supuesto, no me gusta empatar, ¿no? Me hubiese gustado ganar, estar contento, que los torcedores se vayan contentos, pero es parte del proceso. Tá aí, Júlio. São Paulo, líder do Grupo C com 14 pontos, mas por outro lado, no Grupo A, a Inter de Limeira agora foi a 6 pontos, mas o detalhe é que em 8 rodadas a Inter ainda não venceu. É a única equipe que não ganhou no Campeonato Paulista. Em 8 jogos são 6 empates e 2 derrotas. Então a fase aí do time aqui da região tá bem complicado lá pro Leão. Precisa reagir na sequência do Campeonato Paulista. Afinal de contas, restam apenas mais 4 jogos nessa primeira fase. Claro, a Inter brigando contra o descenso à Série A2, Júlio. Campeonato Paulista é tiro curto, não perdoa não, hein? Se cuida Inter de Limeira aí. Cuidado com o rebaixamento. Chega disso, hein? Não vai voltar para a segunda divisão, não. E, ó, tem apresentação também, porque no eixo Rio-Minas, nós tivemos a apresentação do Leonardo Jardim pelos lados do Cruzeiro. Exato, Júlio. O Cruzeiro, que perdeu o clássico para o Atlético no final de semana por 2-0, apresentou o técnico Leonardo Jardim. Na semana passada nós trouxemos aqui, né, o anúncio do técnico português para o futebol brasileiro, mais um português treinando aqui clubes do nosso país. Agora ele foi oficialmente apresentado, falou um pouco aí sobre a expectativa para a temporada com relação ao Cruzeiro. O Leonardo Jardim falando a partir de agora. Leonardo Jardim foi apresentado por Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Ele não está vindo aqui hoje, que foi a melhor oferta, que foi nada disso. Ele veio porque ele achou importante, né, as conversas que tiveram com a gente. E o que nós temos aqui, o que nós pensamos do futebol.
Venezuelano, filho de imigrantes portugueses, o técnico de 50 anos passou por times importantes da Europa. Só no campeonato francês foram 6 temporadas seguidas comandando o Mônaco. Jardim ainda dirigiu clubes no Oriente Médio, entre eles o Al Hilal da Arábia Saudita, onde Neymar jogou. Antes de assinar com o Cruzeiro, Leonardo Jardim estava no comando do Al Ain dos Emirados Árabes, mas precisou deixar o país por um problema de saúde da esposa. A estreia deve ser na quarta-feira contra o Democrata de Governador Valadares, pelo Campeonato Mineiro. Aceitei, como ele disse, não é uma questão financeira, é uma questão de opção de vida, vir ao Brasil, porque acho que o Brasil é um país do futebol e sem dúvidas, e tenho algum conhecimento do mundo, é o país com mais talento do mundo. Às vezes esse talento perde-se, não é? Mas é o país com mais talento do mundo. O novo treinador esteve no Mineirão nesse domingo e acompanhou a derrota no Clássico contra o Atlético por 2-0. Uma experiência que não queremos repetir no futuro, ser mais competentes e ter uma equipa melhor para conseguir dar os resultados que a torcida, que a direção quer e que merece. Tá aí, Júlio, esse é o técnico Leonardo Jardim, 50 anos de idade, vai estrear amanhã, como nós vimos na reportagem, contra o Democrata. O jogo acontece a partir das 7h45 da noite na Arena do Jacaré, portanto, comando aí do Democrata, Cruzeiro jogando fora de casa, e apesar da derrota para o Atlético Mineiro no Clássico Estadual, o Cruzeiro é o líder do Grupo C, 11 pontos em 7 jogos, é o líder da sua chave, agora busca a reabilitação contra o Democrata de técnico novo. Historicamente falando, a gente sabe que quando um treinador estreia no comando da equipe, normalmente esse time vence, principalmente por conta dos atletas, né, Júlio, que se dedicam um pouco mais ali para já deixar credencial e, quem sabe, buscar uma vaga no time titular, Júlio. Com certeza. Eu ia perguntar para você uma coisa, Coral. Você já viu ou falou aquele ditado? Queria ser uma mosca para saber que determinada situação está acontecendo. Rapaz, eu acho que aconteceu isso com um dos árbitros no último final de semana, que tem curiosidade sobre isso, né? Isso, Júlio. Um tanto quanto diferente essa história que a gente vai contar agora, porque essa mosca, né, ou mosquito, como preferir, soube o que é a orelha de um árbitro. Exatamente, durante uma partida da Série A4 do Campeonato Paulista, o mosquito acabou entrando no ouvido do árbitro, ele teve até que ser substituído. Bora entender um pouco melhor essa história, Júlio. Na hora da substituição, no finalzinho do jogo, quem saiu foi o árbitro. Foi na partida entre Barretos e Jabaquara, pela Série A4 do Campeonato Paulista. Eu fui reiniciar o jogo e no momento que eu fui reiniciar eu senti um barulhinho aqui no ouvido, né? E nesse momento a gente é ser humano, a gente acabou dando um tapa ali, né? De assustar. Chamei o assistente para vir me ajudar, para ver se conseguia tirar ali no momento, né? Aí eu vi que estava ficando mais grave, aí eu comecei a chamar a ambulância, chamei o médico ali para vir tentar auxiliar a gente, né? Sensação horrível, nunca vi isso daí acontecer. O alvo do mosquito foi o Vinícius Diniz de Camargo, de 21 anos. O árbitro mais jovem do quadro da Federação Paulista de Futebol. Nenhum árbitro imagina ter que parar o jogo por conta de um mosquito no ouvido. E logo no primeiro jogo como árbitro profissional. É uma coisa pra gente nunca mais esquecer, né? Quando a gente tiver nossos filhos, poder contar essa história. E parece que o mosquito voltou para visitar o Vinícius. Olha ele aí querendo aparecer no meio da gravação. Vinícius seguiu os passos da irmã, a ex-árbitra assistente da FIFA, Tatiane Sacilotti, que esteve na última Copa do Mundo de Futebol Feminino. Todo sonho de criança, né? A gente tem um sonho de ser jogador. E ali foi batendo a idade, a gente viu que não ia dar certo. Eu tenho até uma irmã que foi árbitra FIFA, né? E um dia ela estava em casa e ela me sugeriu se eu queria ser árbitro. Decidi fazer. Durante o curso peguei gosto e vi que era algo que eu queria para minha vida. E desde então, cara, sou apaixonado pelo futebol e ainda mais pela arbitragem. Paixão pelo futebol e pelo apito, mas não pelo mosquito, que foi retirado do ouvido do Vinícius em um hospital no dia seguinte. E quando o bicho saiu... Vi, o inseto era grande, cara. O inseto era bastante grande. Até fiquei espantado, né, da forma que ele conseguiu entrar ali. Nem um inseto mais. Agora
é sem preocupação. Nossa, já tem um mosquito. É. Tá aí, Júlio. Que história diferente, né? Você viu aí o Vinícius, que foi árbitro, inclusive, da partida entre Jabaquara e Audax de Osasco pela Série A4 do Campeonato Estadual. A partida acabou empatada pelo placar de 1-1. Mas você viu aí, né? O Mosquito entrou no ouvido, ele deu até um tapa no Mosquito. Você também já deu um tapa no Mosquito, Júlio? Eu já. Rapaz, mas sorte que no caso, né, dele, acabou tudo bem. Mas você vê que vida de árbitro não é fácil, não. Depois né? do susto, né? Depois do susto. Não, mas aqui se eu vejo o mosquito, eu já dou tapa no mosquito antes de entrar no ouvido. Não tem essa. E é mais uma preocupação, né, Júlio? Normalmente o árbitro que é bastante xingado pela torcida, quando faz alguma coisa que o torcedor não concorda, mas agora tem mais esse empecilho também, né? Mosquito, mosca aí atrapalhando durante as partidas. Ainda bem que não era uma abelha, né, Júlio? Imagina a abelha ferrou ali o ouvido do árbitro e ia ficar ainda pior. Tá maluco, deixa isso pra lá, Wendel. Você toparia essa empreitada de ser árbitro? Olha, Júlio, já tive vontade já, viu? Já tive esse anseio, mas não foi pra frente. Deixa como jornalista mesmo, é mais fácil. É um cartão pra você, Wendel. Amarelo ou vermelho? Amarelo. Ah, achei que fosse vermelho, já tá acabando o bloco de esporte, achei que você já ia me expulsar daqui já. Não, acabou mesmo, mano. Acabou. Então, chega, nós vamos partir pra próxima, rápido intervalo, hein? Obrigado, Corão. Valeu, Júlio. E pra você, só cartão verde, viu? Forte abraço, até a próxima. Pra você também, meu amigo. Um abraço pra você.